mensagem de Deus para o seu coração. Em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 16, 17 e 18 diz: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Gente, é muito interessante esse texto aqui, porque o capítulo 4 de 2 Coríntios, o assunto aqui do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, é Jesus Cristo. Não é? Então ele fala aqui do Senhor Jesus. Interessante que ele diz aqui no verso 3 e 4, diz assim: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja bem, então ele está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então por isso que a gente fala que é uma cegueira espiritual. O Deus desse século, o Deus aqui não é um Deus com letra minúscula, né? O Deus, o mal cegou o entendimento. Então, por isso que a pessoa que ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele não entende como a vida de um cristão. A pessoa que está numa linha de um incrédulo, que não crê no Senhor Jesus, ele, o Deus desse século, as coisas desse mundo, de Satanás, cegou e ele não compreende. Ele não entende, não é? Ele não entende. Mas aquele que já teve um verdadeiro encontro com Jesus, aquele que se entregou totalmente a Cristo, aquele que ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo falou com ele, ele entendeu a revelação da palavra, ele reconheceu que é um pecador, uma pecadora e precisava de Jesus e ele se entregou a Cristo. Então Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que ele se tornou uma nova criatura. Então o que acontece? Então antes ele tinha uma mentalidade de um ímpio, uma mentalidade de um incrédulo que não seguia os princípios da palavra de Deus. Mas quando ele se entregou a Cristo, então agora ele segue os princípios da palavra de Deus. Agora ele fala aquilo que Deus coloca no seu coração. Ele tem um novo coração, uma nova mente. Paulo diz, não é, que nós temos a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? É estar alinhado com os propósitos de Deus. É você estar alinhado com os propósitos de Deus. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Não é? Então, quando a pessoa se entregou a Cristo, ela saiu das trevas, ela saiu da escuridão, né, do pecado, da miséria, né, de tudo aquilo que é mal e ruim. Então, ela se entregou totalmente ao Senhor Jesus. Olha que interessante. Ele diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Oh, que coisa boa. Gente, é muito forte isso aqui, até eu aconselho você a anotar e ler esse capítulo inteiro. Nós não vamos dissecar aqui, falar todos os textos, os versículos, é só um geralzão aqui, um resumo, mas vale a pena, já que você está com a caneta aí e anotando, anota aí 2 Coríntios, capítulo 4, depois você lê com calma os versículos, são 18 versículos, mas eu quero destacar um outro aqui, pastor Eva, para fechar com aquilo que eu li no início, né? O verso 8 diz assim: em tudo somos atribulados,
mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então é muito importante você entender isso aqui. Nós passamos por lutas, tribulações, batalhas, todo mundo passa e o cristão também não é diferente. Porém, temos algo que o incrédulo, que ainda não teve essa experiência com Jesus, não tem. Ele não tem. Nós estávamos no primeiro bloco aqui da programação Agindo Deus de hoje, nós estávamos comentando sobre as áreas, as dimensões da área do ser humano, no espiritual, físico, emocional, intelectual e tudo mais. Ou seja, se você pode ter um bom tratamento psicológico, um bom tratamento físico, tudo isso é importante, mas se você, né, não tiver verdadeiramente Jesus Cristo na tua vida, não vai ser esses tratamentos que vai resolver o teu problema espiritual, tua falta de paz interior. Jesus, ele é muito categórico nisso. Jesus, ele chega pra gente e diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então ele prega que a sua paz. Então nós temos que entender que através de Jesus Cristo nós temos a salvação, a vida eterna, a paz interior. Através de Jesus nós alcançamos as bênçãos de Deus Pai, porque através de Jesus nós oramos a Deus em nome de Jesus e nós cremos no poder da palavra de Deus e da oração da fé. Então, meu amado e minha amada, você que entende isso aqui, entenda isso aqui, ó. Em tudo somos atribulados, não é verdade? Mas ele diz, mas não angustiados, que é outro nível de problema, mas não angustiados. A angústia não vai bater. Podemos até ficar perplexos com tanta coisa que acontece, mas não vamos desanimar. Não vamos parar, até perseguido, mas jamais desamparado. O salmista lá, o Davi, Salmo de Davi, o Salmo 37, o verso 25, eu sempre estou repetindo isso aqui porque é muito bom, essa repetição, vale a pena repetir a palavra de Deus, né? Então o Salmo 37, o verso 25, ele diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, meu amigo, amiga, querido ouvinte, no próprio Salmo 37, no início aqui, o verso 3, ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Então, pastor, a gente vê que a palavra de Deus, só de ler, não precisa nem explicar. Há textos que ele é autoexplicativo, é fácil de entender, né? Então tem revelações aqui. Então Deus está dizendo, olha, por que você está angustiado? Eu tenho a resposta para você. Por que você está querendo carregar o problema da família inteira? Por mais que talvez seja você a pessoa que foi escolhida ali entre a família para resolver certas questões, mas você tem os seus limites. Como a pastora Eva disse no início, o cuidado, né? Você tem um limite, a sua estrutura emocional. Tem gente que tem uma emoção forte, tem pessoas que ela enfrenta cada coisa e ela parece que ela é de ferro. Não é. Tem outros que a estrutura é fraca, né? Então nós temos aqui justamente para ajudar. Que o fraco se fortaleça no Senhor, que o forte continue forte no Senhor, porque Ele é a nossa segurança. Então, podemos estar até perseguidos, mas não desamparados, abatidos, né? Às vezes a pessoa fala, fulano parece estar meio abatido, mas não estamos destruídos, porque nós entregamos totalmente essas questões nas mãos de Jesus. Então Jesus, ele vem com a sua mão amiga, Jesus vem ali e tira aquele fardo. Tanto é que ele diz, Jesus, ele fala, um lindo convite dele, de Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, é leve. Então é isso. Então caminhar com Jesus é isso, né? Porque às vezes tem pessoas que às vezes ela segue uma religião, e muitas religiões cegam a gente. Nem toda religião é boa, né? Por quê? Porque ela escraviza o ser humano, né? Então eu acredito o seguinte: toda pessoa que ela serve a Deus por medo, parece que é aquela coisa, né? Porque lá no passado foi implantado em muitos cristãos o Deus malvado, aquele Deus parece que ele acordou de manhã, não está muito legal, dá aquela impressão, né? Então ele está afim, hoje ele tá afim de castigar. Não. Nós cremos sim, claro, que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus também é justiça, a gente sabe disso. Mas aí é com Ele, né? É com Ele o negócio. Então, se nós se entregamos a Cristo, se a gente pede perdão para os nossos pecados, se a gente se entrega a Cristo, é nova criatura, se alimenta da palavra, as coisas ruins da velha criatura, ela vai desaparecer. Porque é a velha criatura. A velha criatura é aquela criatura sem o temor de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Então é muito interessante essa questão, porque existe muitos cristãos, gente boa, que tem Jesus, se ele não se cuidar, a velha criatura quer voltar de novo, operar na vida dele. Né? Tipo assim, aquela coisa bem simples que às vezes tem gente que fala assim, ainda bem que eu tenho Deus, porque se fosse naquela época eu não tinha Jesus, eu já dava um pé do ouvido naquela pessoa. Eu já vi pessoas, quer dizer, isso não é bom falar essas coisas. Por quê? Porque uma hora a pessoa vacila, o diabo pega a brecha, daqui a pouco essa pessoa abandona a fé, desanima na fé e começa a ter práticas da velha criatura. Então a velha criatura morreu. Quando você se entregou a Cristo, quando você realmente declarou sua fé em Jesus, então você é uma nova criatura. Agora, não é porque somos nova criatura, não é porque a gente tem Jesus, não é porque a gente tem certeza da salvação, que não vai ter luta, que não vai ter problema. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas o importante é o seguinte, que o Senhor renova nossas forças. E a minha parte aqui, pastora, por isso que o apóstolo Paulo fala no final que as coisas visíveis, elas são contrapostas às invisíveis, porque as invisíveis são melhores. Aí que ele diz aqui, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa aqui no sentido, ainda que nós exteriormente estejamos aparentemente fracos, mas o nosso homem interior dentro de nós, contudo, se renova a dia, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, é leve, é momentânea, por um tempo, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Por isso que fala da fé. Andamos de fé em fé, não por vista, não por aquilo que a gente enxerga com os olhos físicos, e sim com os olhos espirituais. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação de Jesus Cristo no corpo, para que vivas e manifesta também no nosso corpo. Então você não tem capacidade de gerenciar a vida do outro. Você só tem capacidade neurológica, fisiológica para cuidar da sua própria vida. Então o que passar disso é tribulação, é opressão, é cansaço, e você não vive a sua, você vive a do outro. Então a minha pergunta é: quais são as minhas responsabilidades gerais e os meus alvos a curto, médio e longo prazo? Este período da minha vida me ajudará a resolvê-los? Terceira pergunta: quais as minhas responsabilidades relativas a este período da minha vida? Não é da vida do outro, é da minha, porque se eu resolvo a minha, eu resolvo a do outro. Tá entendendo? Eu estou pensando biblicamente. É biblicamente o que eu estou pensando, maquinando, projetando sobre onde a minha vida vai me levar? O que eu estou planejando dará glória a Deus ou é para mim gastar nos meus próprios deleites, a minha própria vontade, é só para mim, é só eu e se sobrar é o outro? É isso que Deus quer de nós. Tudo que você tem, tudo que você faz, tem que glorificar o nome do Senhor Jesus. Até o dinheiro que você ganha. Para você gastar nos seus próprios deleites? Você quer muita saúde para quê? Para depois ficar pisando nos outros? Não. Ele te dá unção, graça, prosperidade, sabedoria, para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Pense nisso,
Reflita sobre isso e vamos falar com Deus. Sim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais o amanhã que o Senhor está nos dando a vida. Quantos têm lutado para continuar vivos nessa terra? Obrigado porque o Senhor está nos permitindo continuarmos com vida nesta terra, para continuar ministrando a Tua palavra, continuar ensinando, continuar orando, clamando e cumprindo o propósito que o Senhor tem na nossa vida aqui nessa terra. E enquanto vivemos aqui, queremos ser frutíferos, produtivos, úteis a cada dia para abençoar o próximo, para abençoar os nossos ouvintes, para abençoar o povo e todos aqueles que têm recebido, de certa forma, uma cobertura espiritual através desse projeto. Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua graça, favor e bondade sobre todos que nos acompanham desde o início da programação, das 8h30 até agora, ou mesmo aqueles que pegaram o final aqui, mas estão recebendo as instruções espirituais. Abençoa esta família, Pai. Tira, Senhor, esse nível exagerado de ansiedade que está no coração dessa pessoa, de ansiedade, de estresse, sabe, de medo. Coisas tipo, pessoas, ó Pai, que foram tocadas hoje pela palavra, quando falou sobre perdão, quando falou sobre a pessoa cuidar do seu físico, das suas emoções. Ó Deus, esteja agindo naquilo que o homem não pode fazer, naquilo que um remédio não resolve, naquilo que uma terapia ou uma fisioterapia, algum tratamento médico não resolve, talvez ameniza, mas não resolve a causa. Que o Senhor esteja indo na causa do problema e curando completamente este homem, esta mulher, esse jovem. Seja uma manhã de curas, de milagres, de maravilhas, porque nós cremos também no milagre através da oração da fé, o Senhor agindo e operando maravilhas. E repreendemos todo o sentimento de morte, todo o desânimo, toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que está afetando as emoções dessa pessoa e com isso trazendo doenças, transtornos mentais nessa vida, em nome de Jesus, Pai. Se é um espírito mau, se é um espírito maligno, nós expulsamos agora, em o nome de Jesus, e que tudo que falamos aqui possa estar sendo útil para abençoar os ouvintes do rádio, os ouvintes do nosso canal no YouTube, e onde chega esta palavra, em vídeo ou em áudio, chega ali o agir de Deus, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós entregamos nesta manhã cada pessoa que está se rendendo a Cristo, que está se reconciliando contigo, que está te recebendo como Senhor, Salvador e Libertador. Sim. Que haja um toque sobrenatural em todas as áreas dessa vida, dessa pessoa que está com o coração arrependido, o coração aquebrantado, querendo mudar, que está abrindo o seu coração para ti nesta manhã, Pai. Sim, eu Pai. sei que o Senhor não rejeita um coração aquebrantado, um coração voluntário, que vem como está, mas não vai ficar como está, Pai. E essa ouvinte está mal em todas as áreas da sua vida, que a partir de hoje o Senhor esteja alinhando os propósitos e projetos da vida dessa pessoa, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que possamos melhorar dia após dia, que essa programação com responsabilidade, credibilidade, reverência à tua palavra venha mudar situações da nossa vida e da vida dos nossos ouvintes. Abençoa a Rádio Marumbi, todos os programadores, todos aqueles, ó Pai, que fazem parte dessa grande equipe de evangelização, onde chega a nossa voz, chega os milagres criativos de Deus, no sítio, na chácara, na fazenda, no escritório, na sala de negócios, de reuniões, nos hospitais, nos lugares de repouso, nos automóveis, onde chega essa programação, chega os milagres, que essa água seja um ponto de contato, que venha eliminar e expelir toda dor, toda enfermidade, toda ferida na perna dessa pessoa, todas as doenças nos joelhos, nos pés, nas mãos, do alto da cabeça aos pés, que haja cura, milagres e libertação, em nome de Jesus. Pai, abençoa os nossos intercessores incansavelmente, que acordam nas madrugadas e oram por essa programação, pelos agentes de Deus, as colunas que sustentam essa grande obra de evangelização e que alcança pessoas carentes e necessitadas. Nós te pedimos, abençoa a nossa voz, a nossa saúde, nos dê ânimo, coragem e inspiração dia após dia para andar na sua presença, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Se o telefone tocar, agora é diferente. Vai trazer boas notícias daqui para frente. Se a campainha tocar, não tenha medo não. É a bênção do Senhor batendo no portão. Agindo Deus, quem impedirá?
Maravilha, maravilha. Um grande abraço ao Josuério, que mandou uma mensagem aqui. Bom dia, amados pastores. Um dia e uma semana de bênção e vitória para os nossos ouvintes. Deus abençoe ricamente os agentes de Deus. Obrigado, Josuério, Romildo e família. Gente querida, tá muito bom. Tocou o telefone, atenda, que é bênção. Deus abençoe Marlene, ligadinha, anotando tudo. Deus abençoe todos nós e tenha um dia lindo, abençoado com Deus. Maurício na técnica, Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau. Até o pão já começou a faltar. Não tem paz pra dormir, muito menos pra se divertir. Mas Deus tem pra te dar que o diabo pra tirar. Seu endereço é o próximo da lista. Eu vou profetizar, emprego não vai faltar. Teu celeiro transbordará. Acesse o nosso site www.agindodeusquemimpedirá.com.br. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.